Na escuridão das matas do interior do Brasil, existe uma lenda que muitos preferem não mencionar, o Saci do Gorro Preto. Dizem que ele é ainda mais astuto e perigoso que o famoso Saci-Pererê, aquele do gorro vermelho que prega peças e apronta com os viajantes desavisados. Mas o Saci do Gorro Preto? Esse é temido por todos, até pelos mais corajosos. A história começa em uma noite fria, em uma vila isolada no coração do Brasil. Contam os moradores que o Saci do Gorro Preto aparece apenas para aqueles que se perdem na floresta ou que ousam desafiar as forças da natureza. Dizem que ele é menor que o saci comum, mas seus olhos brilham em um vermelho ameaçador, e sua risada ecoa pela mata, deixando um rastro de medo. Tudo começou com um lenhador, José, que morava na vila e era conhecido por sua força e coragem. Diferente dos outros, ele não tinha medo das histórias. Ao contrário, brincava com quem mencionava a lenda e ria na cara de quem dizia que o Saci do Gorro Preto existia. Para ele, tudo não passava de superstição. E essa descrença seria sua ruína. Um dia, José decidiu explorar as áreas mais remotas da floresta. Ele sabia que ninguém ousava cortar árvores nesses lugares, então ele poderia pegar boa madeira sem ninguém atrapalhar. Os moradores tentaram alertá-lo. José, não vá, a floresta tem seus guardiões. Mas José ignorou todos os avisos. Com seu machado no ombro, ele adentrou na mata com a promessa de que voltaria com boa madeira para vender. No primeiro dia, tudo parecia tranquilo. O silêncio da mata era perturbador, mas ele o ignorou. Ao anoitecer, enquanto montava seu acampamento, ouviu risadas. Risadas que vinham de todos os lados, ecoando, mas ele achou que fosse apenas um animal. Deu de ombros e continuou, mas o som da risada se repetia, sempre parecendo mais perto. Naquela noite, o lenhador teve um sono agitado. A cada vez que fechava os olhos, tinha a sensação de que alguém o observava, de que o perigo estava próximo. Ao amanhecer, as coisas só pioraram. Quando tentou acender uma fogueira, algo parecia apagar o fogo. Ele tentava uma vez, duas, três, e nada. A fogueira simplesmente não pegava. Era como se uma presença invisível estivesse ao lado dele, ombando, apagando qualquer chama que ele tentava acender. Na terceira noite, José teve seu pior encontro. Enquanto cortava madeira, ouviu passos ao seu redor. Não passos normais, mas algo que parecia saltar de um lado para o outro, rápido demais para ser um animal comum. Quando ele virou para ver, avistou, entre as sombras das árvores, uma figura saltando de um galho para o outro. Era o Saci do Gorro Preto. José congelou. O lenhador, que antes riu das histórias, agora se via frente a frente com a criatura da lenda. Os olhos do Saci brilhavam, e um sorriso sinistro se formou em seu rosto. José sentiu o sangue gelar. Ele tentou correr, mas cada caminho que escolhia parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar. Era como se a própria floresta estivesse o enganando, girando em círculos. E a risada do Saci só aumentava. Ao longo de horas, José tentou escapar, mas sempre terminava perdido. Exausto, sem forças, ele acabou caindo em desespero. Enquanto ele se arrastava pela mata, o Saci do Gorro Preto continuava a espreitá-lo, rindo, sussurrando nas sombras. Dizem que, ao final daquela noite, José viu sua vida passar diante dos olhos. Naquele momento, ele entendeu que o Saci não estava brincando. Aquilo não era uma travessura, era um castigo. Na manhã seguinte, quando os moradores resolveram procurar José, encontraram-no próximo à entrada da floresta, deitado no chão. Ele estava com os olhos arregalados, pálido e sem forças. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele balbuciava sobre o Saci do Gorro Preto, sobre olhos vermelhos, sobre a risada que ecoava pela floresta. Ele nunca mais foi o mesmo. A coragem e a confiança haviam sido arrancadas dele naquela noite. Depois desse dia, José jamais colocou os pés na floresta novamente. E, a cada ano, ele alertava os mais jovens, contava sobre o que havia visto e implorava para que ninguém desrespeitasse a mata. Alguns riam, assim como ele havia feito um dia. Outros, no entanto, acreditavam em cada palavra e evitavam aquele pedaço da floresta. Até hoje,
Quem vive na vila jura que, ao anoitecer, se você estiver andando pela mata e ouvir uma risada que parece vir de todos os lados, é melhor parar e não mexer em nada. Dizem que, se você irritar o Saci do Gorro Preto, pode não ter a sorte de encontrar o caminho de volta para casa. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para quando tiver vídeo novo.